Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, neste domingo feliz e tão abençoado que nós estamos tendo hoje aqui na casa do Pai. Nós já estamos entrando na semana do Pacto de Proteção e Vida com o Arcanjo Miguel no Monte Manaim. Sábado que vem, dia 1º de novembro, nós vamos nos reunir no Monte Manaim e uma grande multidão ali presente. À meia-noite, quando os 2 ponteiros do relógio estiverem apontados para os céus, nós vamos até o pátio do altar de Jeová Tsebaô, onde tem ali o monumento da espada do Arcanjo Miguel, para na hora do Arcanjo Miguel, à meia-noite, neste dia 2 de novembro, que o mundo cultua a morte, nós estaremos celebrando a vida que Deus nos dá e protegendo esta vida através do Pacto de Proteção e Vida com o Arcanjo Miguel. Você sabe o que acontece na vida de uma pessoa que tem o Pacto de Proteção e Vida com o Arcanjo Miguel? Facas e lanças se quebram sem ao corpo dela chegar. Cordas e correntes se arrebentam sem o corpo dela amarrar. Porque o Arcanjo Miguel a protege, a defende e a livra de todo mal. É muito forte. É muito forte. Igreja Viva é tão forte que só de falar do que acontece na vida de uma pessoa que tem o Pacto de Proteção e Vida com o Arcanjo Miguel, meu corpo todo se arrepia, porque é uma força imbatível ter o Arcanjo Miguel te defendendo, te protegendo. Não tem inimigo que resista a esta proteção que só o Arcanjo Miguel é capaz de dar a uma pessoa que tem o nome no livro da vida. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Eu preciso trazer para você, neste domingo maravilhoso, uma mensagem muito profunda que vai responder muitos porquês que você faz ao ler os milagres de Jesus nos registros sagrados da Bíblia. Eu quero que você, por favor, de pé, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo 7. Eu quero que você preste muita atenção na mensagem de hoje, porque ela é curta, mas ela é tão profunda para a sua vida, e você vai encontrar muitas respostas através da revelação do Espírito de Deus, que fala com você através da minha boca, através da mensagem de Deus, aqui na casa de Deus. E eu quero que você pense sobre isso. Repita comigo assim: por quê? Só isso. De novo, pergunta assim: por quê? Por quê? Vira para o seu irmão e pergunta para ele: por quê? Agora responde para ele: por que o quê? Hoje você vai descobrir o porquê Jesus passou por tantos lugares e apenas alguns receberam a cura, mesmo tendo tantos outros doentes. E mesmo Jesus tendo passado por ali, ele curou alguns e muitos outros, a maioria dos doentes, não foram curados, mesmo com a presença de Jesus naquele lugar. Você vai descobrir hoje por quê. Por que isso aconteceu? Vamos lá? Você está preparado? Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Marque na sua Bíblia. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Observe que para você receber, você tem que pedir. Para você encontrar, você tem que buscar. Para que a porta se abra, você precisa bater. Isso aqui é aquilo que eu falo de uma forma tão simples, mas que é para você entender isso aqui que é tão profundo. Sabe quando eu digo sempre que a sua vida com Deus, quem determina é você, não é Deus? Os seus resultados na sua vida, depois que você se torna adulto, quem escolhe quais serão é você, não é Deus. Eu, como sua apóstola, o apóstolo como meu apóstolo e como seu apóstolo, nós dois ensinamos você o caminho que você deve seguir, a vida espiritual como deve ser levada, com prioridade. Porque tudo na nossa vida é uma consequência das escolhas que fazemos no mundo espiritual. E não escolher é uma escolha também, de deixar que o inimigo te leve. Você sendo levado pelo inimigo, sem dominar, sem dominar-se e sem dominar nada. E você foi criado por Deus para dominar e não para ser dominado. Mas quando você escolhe não dominar, você escolhe ser dominado. Quando você escolhe não escolher, você está escolhendo que os teus inimigos escolham por você. Sua vida, quem determina os resultados, quais serão, é você e ninguém mais. Deus é todo-poderoso. E Ele, mesmo sendo todo-poderoso, Ele é o primeiro a cumprir a sua palavra. E Ele criou o livre-arbítrio, porque Ele não quer robôs, Ele quer filhos que escolhem obedecê-lo, que escolhem se submeter a Ele, que escolhem o caminho estreito e apertado que leva à vida, e não o caminho folgado, largo, que leva à morte. Você está entendendo? Para que você receba, você precisa pedir. Para que você encontre, você precisa buscar. Para que a porta se abra diante de ti, você precisa bater. Vamos prosseguir, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Olha o quanto Deus te ama. Versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Você que é pai, que é mãe, se o seu filho te pedir pão, por acaso você vai dar ele uma pedra para comer? Claro que não, você o ama. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se o seu filho te pedir um peixe. Ontem, por sinal, fiz um peixinho para os meus filhos que eles amaram. Você, mulher, faz comida para os seus filhos? Eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudam, que quando estou em viagem, quando estou no escritório da obra, quando estou nas minhas missões, que são muitas, fazem a comidinha para os meus filhos diariamente e são uma bênção de Deus na minha vida. Pastoras consagradas, mulheres de Deus. Mas sempre que posso, como mãe e como esposa, vou para a cozinha fazer a comidinha da mamãe para os meus filhos. Ontem meus filhos queriam peixe, fiz um peixinho para eles. Até porque estamos todos de jejum e não estamos comendo carne de boi. E aí eles comeram. A comida das irmãs é muito mais gostosa que a minha. Mas nenhuma das comidas que eles comem, nem a mais deliciosa, nem a do restaurante, tem o gostinho da comida da mamãe. Então, só um parêntese. Eu quero orientar você, mãe, a servir a mesa para sua família com aquilo que você preparou com as suas mãos, que são consagradas, que são ungidas para abençoar. Enquanto está preparando a comida, cante um louvor do reino, ore.
Declare palavras de poder, carregadas de poder, de vitória espiritual para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus netos. Então, Jesus pergunta: se o seu filho, mãe, te pedir um peixe, você vai dar para ele uma serpente? Não, porque você o ama. Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, pecadores, falhos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Olha o que Jesus está falando, que coisa forte. Tem gente que pensa mal de Deus. Tem gente que acha que é mais bom pai, mais boa mãe do que Deus é bom pai para todos nós. Só que Deus, por nos amar tanto assim, um amor perfeito, Ele nos respeita na sua totalidade. Você sabia que uma pessoa só te ama de verdade se ela te respeitar? Eu aprendi com meu pai, o apóstolo Adelino de Carvalho, desde criança, que a base do amor é o respeito. Eu ensino para os meus filhos, para os 3, Davi, Manu e Daniel. Daniel não entende ainda, mas o Davi e a Manu entendem e praticam isso assim muito severamente. Eu ensino para eles: levantem-se da mesa quando o respeito não estiver mais sendo servido. Não existe amor sem respeito. Não existe amor sem respeito. Ei! Como você ama as pessoas que você diz que ama? Você as respeita? Porque não existe amor sem respeito. Deus te ama. Ele te respeita. Deus respeita o que você quer para a sua vida. Deus não vai mudar as suas péssimas escolhas. Ele vai respeitar as suas péssimas escolhas. Deus não vai mudar suas escolhas erradas. Ele te deu um livro, um manual, como diz o meu pai, um receituário para a vida, para você fazer escolhas certas e se dar muito bem com as escolhas certas que você escolheu. São escolhas. Você é o responsável do destino que você está dando para a sua vida. Ou levando para a morte. Dia 2 de novembro tem gente que vai cultuar a morte, mas tem gente que vai celebrar a vida. Escolhas. Deus te ama, Ele respeita as suas escolhas. Deus respeita quando você decide e faz por onde ter proteção na sua vida. Voltemos às palavras de Jesus. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Se você sabe fazer bem aos seus filhos, quanto mais Deus te fará bem. Aí Jesus vem com um porquê, vem com um portanto, vem com um no entanto, mas... Perigosíssimo esse portanto, porque aqui é que está a escolha. Versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai, ele orienta, ele direciona, ele ordena, ele não obriga. Ele quem? Jesus. Isso aqui que eu estou lendo foram palavras de Jesus. Ou são palavras de Jesus, porque ele está falando a você agora. Entrai pela porta estreita do sacrifício, difícil, que não é agradável entrar, que é difícil entrar, que te desafia,
que põe em prova a sua obediência, que põe em prova o tanto que você realmente quer. Entre por ela. É por esta porta que você tem que entrar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Uau! Falo isso demais pro Davi, meu filho, que está agora na fase da adolescência, que é a fase mais difícil na vida de um ser humano. Como a adolescência é difícil. E às vezes, quando a gente chega na vida adulta, a gente é tomado por uma hipocrisia, que é ridículo, né? Tira o olhar hipócrita e se enxerga para você ver o tanto que você está sendo ridículo ao lidar com seu filho adolescente e não compreendendo ele nesse momento tão desafiador para a vida do ser humano. Compreender é diferente de passar a mão na cabeça e aceitar tudo. Compreender é dizer, eu estou do seu lado, é difícil mesmo, você errou, o que você fez não é certo, não é porque eu te amo que o que você fez errado vai ficar certo, não. Eu vou te corrigir. Você vai colher consequência desse erro, mas eu tô aqui do seu lado, eu não largo a sua mão. Eu vou te conduzir no caminho certo agora. Vamos juntos, eu tô com você, nós vamos lutar juntos e você vai vencer. Preste atenção. Jesus está dizendo que o caminho que leva à perdição, ele é apetitoso, ele é sedutor, ele é espaçoso, folgado, confortável, largado, levado. Esse é o caminho da destruição e da morte. Não é assim que o adolescente é pressionado a se comportar? No caminho largo. Mas isso também, se não for dominado na adolescência, vai-se para a juventude e assim também se vai até a vida adulta. E aí, se não aprumar, se não tiver um encontro com Deus e um impacto de conversão, se perde e se acaba, morre cedo, antes da hora, destrói a vida, arruína com tudo. Por quê? Escolhas fora de Deus. Faz tudo errado e quer que dá certo? Tem como? Não tem. Olha o que Jesus falou. Isso me causa um temor. Mas um temor que você não imagina. A porta que leva à perdição é larga, é espaçosa. O caminho, ele é espaçoso, é confortável. O inimigo faz de tudo para facilitar a sua destruição. Ele vai fazer com que você deseje muito aquele lugar de caminho largo para a perdição. Ele vai facilitar. Ele vai enviar pessoas para ajudar você a cair, para te seduzir, para te destruir, para encher seus olhos, seus ouvidos. As músicas cheias de mundo satânico, demoníacas, que só arruinam. Você sabia que existem batidas que invocam demônios? Batidas que causam fissura, um desejo ardente pela droga, pelo cigarro, pela bebida alcoólica, pelo êxtase, por coisas horrorosas que só tem no mundo. Então, Jesus diz, muitos são os que entram por ela. Por quê? Escolhas. Escolhas. Como vão suas escolhas? Muitos são os que vão para a perdição, que vivem no caminho largo, que estão sendo destruídos. E a grande maioria deles não escolheram isso. Escolheram não escolher Deus. E foram levados pelas trevas,
pelas influências deste mundo, pelo Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Meu Deus, que mensagem pesada hoje. Mas é para te dar uma sacudida e você enxergar sua responsabilidade diante do livre-arbítrio de dar o destino para sua vida que você realmente quer e não depois ficar reclamando da sua colheita. Você está reclamando do que você está colhendo? Vai olhar o que você plantou. Você tem que escolher o que você quer colher na hora de plantar. Ficar reclamando não resolve nada não. Faz certo para dar certo. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é difícil, tem sacrifício, você tem que peitar, você tem que enfrentar um monte de gente que se levanta desejando sua morte, desejando sua ruína, desejando sua destruição. Você tem que enfrentar e dizer não para tudo isso e sim para a vida, não para a morte, sim para a vida. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Observa que a maioria é destruída. Poucos escolhem a vida, o certo. Quem disse isso? Jesus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Feche os seus olhos. Ó Espírito do Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivo de Israel, minha oração nesta pregação, meu Pai, é para te agradecer pela tua palavra, que cala fundo em cada coração aqui presente agora, e pelo Espírito de revelação. O Senhor traz clareza ao entendimento dessa pessoa que está vivendo de forma errada, fazendo escolhas erradas, e a vida dela dando errado por culpa dela. E talvez, coitada, pela ignorância espiritual, porque a tua palavra diz que o teu povo tem sofrido por falta de conhecimento espiritual. Então eu te agradeço, porque o Senhor está libertando ela dessa ignorância espiritual hoje aqui, para que ela tenha o domínio das suas escolhas e escolha a vida e não a morte. Celebre a vida e não cultue a morte. E tenha sabedoria para fazer boas escolhas. E o que é bom de verdade só pode vir do Senhor. O mundo não tem nada de bom. A morte não tem nada de bom. Só a vida em ti. O Senhor é o Deus dos vivos e não dos mortos. Com a minha mão direita estendida em direção a esta vida aqui no altar, eu peço espírito de revelação e espírito de sabedoria sobre o entendimento deste homem de fé, sobre o entendimento dessa mulher de fé. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Jesus. Bom, olha aqui para a apóstola. Na cidade de Cafarnaum, Jesus estava numa casa lotada de gente. E a palavra de Deus nos conta que, estando ali, muitas pessoas, não podendo romper a multidão, 4 homens evangelistas abriram um buraco no telhado e por este buraco desceram um paralítico. E pela fé daqueles 4 evangelistas aguerridos, que não pararam diante dos obstáculos, mas levaram até Jesus, com tanta fé, com tanta determinação, aquele paralítico, ele recebeu a cura.
paralítico entrou pelo telhado, trazido por aqueles 4 homens evangelistas, e saiu andando pela porta que ele não entrou. Por quê? Por que aquele paralítico foi curado diante de uma multidão doente? E só aquele paralítico foi curado. Por que aquele paralítico foi curado e tantos outros paralíticos que ali estavam diante do mesmo Jesus não foram curados? Por quê? Porque quando Jesus foi até o tanque de Betesda, passando ele por vários paralíticos que ali estavam, e naquele lugar cheio de gente doente que ficava ali ansiosamente aguardando o anjo descer do céu e mover as águas, porque quando o anjo descia do céu e movia as águas, o primeiro que pulasse no tanque de Betesda recebia a cura de qualquer que seja a enfermidade. Qualquer que fosse a enfermidade, recebia a cura e saía curado. E por que Jesus passou por tantos doentes, tantos paralíticos, e foi até aquele paralítico que já havia 38 anos paralítico naquele lugar, aguardando que o anjo viesse e movesse as águas e alguém lhe colocasse lá? Por que Jesus curou aquele homem paralítico há 38 anos e não curou os outros que ele passou direto? Jesus passou direto. Por que só foi curado aquele homem e Jesus não curou os outros? Por quê? Por quê? Por que aquela mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, você já parou para pensar? 12 anos menstruada ininterruptamente. 12 anos. Aquela mulher que cheirava muito mal. Ela foi jogada fora pela família dela. Eu trouxe uma mensagem inteira na Corrente da Cura sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela não estava esperando a morte física. Ela era uma morta-viva. Porque ela foi jogada fora pela sua família, porque na época dessa mulher, na época de Jesus, a mulher quando estava menstruada tinha que ir para fora da cidade, porque ela era considerada impura, não podia conviver na sociedade. E ela completou a idade para menstruar, veio a menstruação, foi levada pela família para o período menstrual, e na hora que a família foi buscar 7 dias depois, ela ainda estava menstruada e nunca mais parou. 12 anos. Não podia casar? Não podia ter filho? Desprezada, jogada fora, tratada como morta. Ela teve que sacrificar um sacrifício de vida altíssimo. Ela teve que quebrar leis, ela teve que correr risco de ser morta. Porque ela teve que entrar na cidade e encontrar Jesus. E rompeu a multidão e tocou na orla dele. E eu fico imaginando, por que ela sabia que Jesus ia passar? Por que ela sabia onde Jesus estaria? Por que ela conseguiu encontrar Jesus? Porque, com certeza, nos tempos de Jesus, na época não chamavam Jaés, mas haviam jovens evangelistas, jovens missionários. Eu fico vendo, quando o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, ele era um jovem de 17 anos, pastor, apaixonado pelo reino, evangelista, ganhador de almas, pregador de excelência. E na época de Jesus haviam os Jaés, haviam as rainhas Esté, os valentes de Davi, não tinham esses títulos que o Espírito dá para a igreja de hoje, mas haviam sim esses homens e mulheres de Deus, esses jovens adolescentes que iam antes de Jesus anunciar: olha, ele vai passar. Talvez você não consiga falar com ele, talvez você não consiga conversar com ele, mas se você não conseguir tocar nele, toca pelo menos na roupa dele.
E aquela mulher foi se enchendo de fé, de expectativas de fé, e foi crendo. Quando Jesus passou, ela tocou na orla da veste dele. E me encanta, porque Jesus deu um grito e disse: alguém me tocou. E ela não tocou nele, ela tocou na orla da veste dele. E um dos apóstolos olhou para Jesus e riu e disse: como o senhor diz alguém te tocou? O senhor está sendo apertado, espremido por uma multidão, olha o tanto de gente que está te tocando. E Jesus disse assim: alguém tocou no meu poder. Tem os que me tocam fisicamente, mas tem os que tocam no meu poder. Ela foi curada na hora. Mas ali naquela multidão que tocava em Jesus, inclusive, haviam muitas pessoas doentes, com os mais diversos tipos de doença. Haviam cegos, mudos, surdos. Haviam todo tipo de gente estéril, com doenças das mais diversas causas e todo tipo de males assolavam aquelas pessoas. E porque só aquela mulher, que nem podia estar ali, nem olhou nos olhos de Jesus, nem tocou nele, tocou na orla da roupa dele, da veste dele. Por que só ela foi curada? Por quê? Por quê? Por que quando Jesus curou os 10 leprosos entre a Galileia e Samaria, quando ele passava ali, por que ele curou só os 10 leprosos? Tinham muitos leprosos naquele lugar que ele estava era cheio de leprosos. Por que só os 10 foram curados? Por que ele não curou os outros? Por quê? Por que Jesus curou aquela quantidade exata de surdos, cegos, mudos? Tinham milhares de surdos, cegos, mudos, por que ele não curou todos? Você sabe por quê? Porque ele curava quem queria ser curado. Jesus curou quem queria ser curado. Jesus curou quem queria ser curado. E querer é fazer. Falar que deseja, que quer, mas não faz em ações de fé condizentes ao que você diz, não é querer. São apenas palavras que não têm poder de te trazer a cura. Querer é fazer. Jesus curou os que queriam ser curados. Só vai ao Monte Manaim, dia 2 de novembro, quem quer a proteção do Arcanjo Miguel. Só faz o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel quem quer essa proteção de Deus. Muitos escolhem o caminho largo, querem deixar a vida levar para ver onde vai dar. Arriscam e sofrem. Deus não vai facilitar. Porque o seu poder de decidir, de escolha, é agora, é hoje. Agora, aqueles que escolhem o caminho do sacrifício, o caminho estreito, apertado, este daí vai chegar à vida, porque o caminho apertado, estreito do sacrifício leva à vida. É vida ou é morte o que você quer? Se é isso que você realmente quer, faça a escolha que vai te levar ao destino que você quer. Tem que ter coerência. Se fizer errado, não vai dar certo. Para dar certo, tem que fazer certo. Eu quero que você pense nisso. O que você quer para a sua vida? Celebrar a vida? Proteção? Só tem proteção
quem busca isso, quem faz por onde. Só vai ao Monte Manaim dia 2 de novembro quem quer o pacto para se manter protegido por um ano inteiro, por aquele que é chamado o guarda de Israel. Lembra? Olha quanta coisa eu preguei para você hoje. Deus te ama e não existe amor sem respeito. Ele vai respeitar a sua escolha para a sua própria vida. E você que é mãe de família, pai de família, qual a sua escolha para seus filhos? Pense nisso. Decida e haja em concordância com o resultado final que você quer. Levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos e eu quero que você fale com Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento a vida deste homem de fé, dessa mulher de fé, a sinceridade dessa pessoa no teu altar. E peço ao Senhor que os céus se abram e que os teus ouvidos atentos à oração feita neste lugar receba este pedido de ajuda, de direção e de força espiritual para lutar, vencer, se proteger e ser feliz. Em nome de Jesus, eu passo força de fé para essa pessoa ir à luta e as portas se abrirem diante dela. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de vitória para esta mulher, para este homem. Em nome de Jesus, amém. E quem recebe, diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nos vemos dia 2 de novembro no Pacto de Proteção e Vida com o Arcanjo Miguel no Monte Manaim. Deus te abençoe. Paz e luz para você.